povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de quando for gravado um novo vídeo. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, que diz: João Batista envia dois discípulos seus a Jesus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles, né? Nas cidades de seus discípulos, porque ele foi para outra cidade, né? E João, ouvindo no cárcere, porque prenderam João, né? Que João estava pregando a vinda de Cristo, né? Estava também já batizando, ele foi instruído por Deus para fazer essas coisas antes mesmo de Cristo chegar. Para o povo israelita, para as outras tribos e etc, né? Mas ele foi preso porque estava fazendo essas coisas. E no cárcere, depois que Cristo veio, né? Falar dos feitos de Cristo, João ouvindo no cárcere, né? Na cadeia, porque ele foi preso antes de Cristo chegar. Cristo nem sabia que ele estava preso. E ele, ouvindo falar de Cristo, né, enviou dois dos seus discípulos para Cristo, a dizer: és tu aquele, né? És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? Né? Os discípulos perguntaram, os discípulos de João perguntaram. E diz: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse: ide e anunciai a João as coisas que ouves e vê. Né? Mandou os discípulos voltar e avisar a João as coisas que eles estão vendo e ouvindo. Né? Os cegos vê, Cristo está dizendo aí. Os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Foi isso que Cristo mandou dizer para João, lá onde ele estava preso, através desses dois discípulos que João enviou até Cristo, né? E disse mais: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim, que não se escandalizar em Cristo, né? E partindo eles, começou Jesus a dizer as turbas a respeito de João, que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento. Sim, que foste ver? Perguntando. Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas do rei. Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, é muito mais do que profeta, porque é esta de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que prepara diante de ti o teu caminho. Quer dizer que João é quem prepara o caminho para Cristo, né? E quando Cristo chega, vai preparar o caminho do povo para a salvação.
Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, Cristo está comparando João Batista, né? Que o menor no reino do céu é maior do que João Batista, né? Em verdade vos digo que entre os que nasceram de mulher, né, os que têm nascido de mulher, não apareceu alguém maior do que João, né? Porque João foi enviado, veio de Deus para anunciar a Cristo, né? Anunciar o batismo e etc. Foi João quem começou até Cristo chegar. Depois que Cristo chegou, Cristo tomou a rédea da pregação, do ensinamento, né? Porque João não tem o ensinamento que Cristo vai dar. Mas Cristo está dizendo aos seus, né? Aqueles 2 discípulos que veio, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que João Batista. É maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se fez violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, né? Porque prenderam, né? Ele estava mostrando o caminho, né? Como era para ser, mas o povo está cauterizado nos ídolos, né? O povo israelita, o povo de Jerusalém, o povo de Judá e etc, etc, estão cauterizados nos ídolos, porque eles abandonaram Deus e estão seguindo aos ídolos, as estátuas, né? Os deuses. Por isso que Cristo está falando essas coisas, né? Que apoderaram dele, prenderam ele, porque ele estava falando a palavra de Deus. E ele não, o povo aí já não quer mais saber de Deus. Quando uma pessoa está falando do poder de Deus, que Deus é assim, Deus faz isso, faz aquilo, o povo não quer saber mais, porque eles estão voltados para os ídolos aí nesse tempo, né? Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, porque João, quando João começou, né, o seu ministério aí para anunciar a Cristo, né, a lei de Moisés encerrou aí em João, né? Se encerrou aí em João Batista. A lei de Moisés não passa daí, porque depois de João, quem é que vai botar a nova aliança? É Cristo, né? Então, como ele está dizendo aqui, porque todos os profetas antigos, né, que estavam aí para o povo israelita, para o povo de Judá e para todos os outros, daí em Jerusalém e em todo o arredor, esse povo, os que ficaram, né, estavam seguindo os profetas e a lei de Moisés. Os que ficaram, porque 90% estão na legião estão na legião do mal, na legião de Satanás, não estão seguindo Deus. É muito pouco os que tem, como eu já li aí no vídeo anterior, que Cristo disse que é bem pouquinho, né? Bem pouquinho a seara é grande, mas os cefeiros é tanto assim, ó, não tem quase ninguém de Deus, né? Tem muita gente, mas que foram de Deus, né? Que era a seara, aí é comparada àquele povo de Deus, a herança de Deus. Mas a seara é muito grande, Cristo falou para ele mesmo que a seara é muito grande, mas os cefeiros é bem pouquinho. Quer dizer, os cefeiros são aqueles que ensinam, fala de Deus, que teme a Deus, etc, e etc, né? Então Cristo aqui também está dizendo, ó, desde os dias de João Batista até agora se fez violência, porque mesmo João Batista pregando a palavra de Deus, a violência não cessou, né? Se faz violência ao reino dos céus, né? E pela força se apoderaram dele, né? Por quê? Esse povo aí que pegaram João Batista, que Cristo está dizendo que fazem violência ao reino do céu, por que estão fazendo violência
ao reino dos céus? Porque esse povo aí está voltado para os ídolos, né? Eles estão com o templo cheio de estátua, cheio de imagem, né? E o povo estão adorando essa imagem aí e não a Deus, estão até blasfemando contra Deus. Por isso que Cristo está dizendo aí que agora se faz violência ao reino de Deus e pela força se apoderaram de quem? De João Batista, prenderam ele, que ele está preso. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até ele, até João Batista, até quando João Batista começou a lei e os profetas só foi até ali onde ele estava. Aí ele começou a pregar Cristo, né? João Batista enviado, Deus deu a sabedoria para ele pregar Cristo, antes de Cristo chegar, ele já estava pregando. Quando Cristo chegou, aí a Cristo agora vai dar sequência, né? E Cristo mandou dizer a seus discípulos, através, né, dos discípulos que João Batista mandou ir até lá, Cristo, e Cristo avisou ele, ó, eu estou fazendo isso, eu estou ressuscitando, estou limpando leprosos, estou curando os aleijados, dando visão aos cegos, que é para João Batista não sabia disso. Ele não sabia. E João Batista estava pregando só a vinda de Cristo, né? E mostrando que o povo tinha que ser batizado, né? Por isso que o nome dele é João Batista, porque ele batizava, né? Então por isso, né? Então ele está preso, o povo se apoderaram dele porque estava falando de Cristo, né? Prenderam ele por conta disso. Porque todo aquele... Aí a lei de Moisés termina aí em João. Acabou. Cristo está dizendo, olha, a lei de Moisés acabou aí, os profetas também parou aí. Ninguém vai profetizar mais, porque agora quem vai profetizar e dar a lei agora é Cristo. Não é mais esse povo aí, né? E não é mais também a lei de Moisés. Vai ser implantada a lei de Cristo para todo esse povo israelita, o povo em Jerusalém e todos os outros gentios que estão assistindo, né? Vai ser pregado que Deus enviou Cristo para esse povo, para essa nova lei, mudança, porque o povo não quiser abandonar a Deus. E Deus disse, vou mandar meu filho para ver se eu recupero eles, né? Para ver se eu consigo recuperar. Então Cristo veio e está tentando recuperar o povo de seu pai, né? A sua herança. Mas está difícil, porque eles não querem aceitar Cristo, eles não querem não. Eles não vão aceitar, como está escrito, eu vou ler ainda isso. Eu vim para o seu, Cristo veio para os seus, e os seus o rejeitaram, né? Não quiseram Cristo e acabaram até matando ele. Vocês vão ver essa leitura no futuro aí, eu não vou dar leitura anterior, que é para não confundir aqui, mas eu estou falando isso porque você vai assistindo o vídeo e vai ver essa passagem ainda, né? E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir, né? Que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelhei esta geração? Ele está dizendo, a quem eu vou assemelhar essa geração que está aí agora, quando Cristo chega? A quem eu vou assemelhar? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clama aos seus companheiros, né? Está dizendo. E dizem, tocamos-vos flauta e não dançaste, cantamos-vos lamentações e não choraste, que é isso que o povo está fazendo, né? Eles não estão cuidando, falando de Deus, não estão cantando para Deus mais, não estão fazendo oração nem nada, né? Que é a lamentação né, do que está sofrendo, e eles estão fazendo lamentação e não chora, porque eles não estão fazendo para Deus, né? Estão fazendo para os ídolos. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem tem demônio, né? Porque João foi quem veio alertar esse povo, né? Veio alertar esse povo aqui, ó. Geração é semelhante aos meninos que se assentam na praça e clama
aos seus companheiros. Uma licencinha aqui. Pois não? Alô? Alô? Bom dia. Qual é o problema? Tudo bem, minha querida. E dizem: tocamos-vos flauta e não dançaste. Tocamos-vos, né? Não dançaste, cantávamos lamentações e não choraste. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem agora, que é Cristo, comendo e bebendo, e diz: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seu Filho, né? Isso é o que está escrito em Mateus 11, né, até 19. Agora, de 20, no versículo 20, está escrito: as três cidades impertinentes. São três cidades impertinentes: teimosa, desobediente, e etc, etc. Impertinente é uma coisa ruim, né? Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo. Então lá nessas cidades, Cristo foi onde fez mais milagres, né? Os seus prodígios, a maior parte dos seus prodígios, né? Mas não se havendo arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feito os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza, né? Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, será abatida até ao inferno. Porque se em Sidom, porque em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje, né? Ele está falando porque sabe, né? Ele sabe que esse povo aqui, mesmo com esse prodígio aqui, que, né, em si, nessa cidade aqui que ele acabou de relatar, em Sidom, em Tiro, né? Onde mais? Em Sidom, né? Corazim, Betsaida, né? Nessas cidades, né? Se tivesse isso feito em Sodoma, o povo de Sodoma tinha acreditado mais nele do que esse povo aí dessas cidades. Que Cristo fez muitas coisas aí, né? E eles não querem acreditar, porque estão muito cauterizados, tá vendo o poder de Deus, e eles estão cauterizados para os ídolos, né? É como Deus fez anteriormente para esse povo aí, né? Que fez bastante maravilha para eles, mas eles abandonaram Deus, seguiram os deuses, né? As estátuas, os templos dos ídolos, e não quiseram saber de Deus. Por isso que Cristo está dizendo que vocês aí, o povo de Cafarnaum, porque curou o aleijado lá de Cafarnaum,
lá em Tiro e tudo, nesses lugares todinho, ele fez esses milagres, né? Curando cego, aleijado, doença, tudinho. Mas o povo não está nem aí para esse feito, não. E ele está dizendo, se eu tivesse feito isso lá em Sodoma, porque Sodoma foi uma cidade muito perversa, muito prostituta, né? A legião do mal dominou lá. Mas se Cristo tivesse chegado em Sodoma e feito esses milagres, ele está dizendo porque ele sabe. Cristo sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas, que se Cristo tivesse feito esses milagres lá em Sodoma, esse povo que era da legião do mal tinha acreditado em Cristo, né? Tinha acreditado em Deus. Mas esse povo que já conheceram Deus, se apartaram, Deus envia Cristo para fazer essas coisas para eles verem o poder de Deus, e eles não querem saber ainda. Não querem saber, não querem, né? Tivessem sido feitos os prodígios que em ti operam, teria ela permanecido até hoje. Deus não tinha destruído, porque eles iam acreditar em Cristo, né? Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para eles, os de Sodoma, no dia do juízo, do que para eles. Então esse povo dessas cidades aí, de Tiro, de Betsaida e essas outras aí, Deus vai, quando no último dia, que são um povo perverso, né, que está aí afastado de Deus, não querem saber de Deus, porque estão cauterizados nos ídolos aí, nos templos dos ídolos, né? Cristo está dizendo para ele, olha, no último dia, né, Sodoma, o povo que morreu lá em Sodoma, que Deus destruiu, o julgamento dele vai ser, Deus vai receber mais gente do que esse povo aí que não quer receber Cristo agora, né? Vai ser assim. O povo de Sodoma foi muito pervertido. A legião do mal estava lá, porque até os anjos, os caras queriam estrupar lá, né, de tão mal que estava o povo. Era criança, era novo, velho, não queria saber não, estava todo uma bagaceira lá. Por isso que Deus destruiu quando tirou Ló de lá, né? Mas Cristo está dizendo, ó, tá vendo esse povo de Sodoma aqui? Porque Cristo sabe todas as coisas, e Deus também. Sabe por que Cristo está dizendo isso? Porque Cristo vai pregar para esse povo aí. Essas almas antigas que está no cativeiro, né? Que estão todo o povo rebelde que morre, uns dizem vai para o inferno, vai não sei para onde. Não vai para canto. Eles estão cativos, estão presos. Eles estão presos. Suas almas e seus espíritos estão presos, porque são rebeldes. Mas quando Cristo morrer, que vai passar 3 dias, não sei, ele vai para esse lugar aí, para o povo de Sodoma, para os povos israelitas mesmo que morreram e todos os outros. E Cristo vai pregar para esse povo a sua doutrina, para esse povo que está perdido. Para que Cristo vai fazer isso? Para convencer ele, para resgatá-los, né? E também Cristo vai deixar pregador lá na prisão para aqueles que não se converter logo, porque Cristo só vai passar 3 dias. Vai falar para todos os mortos, né? Cristo vai pregar a sua doutrina para todos os mortos que estão cativos, que estão na prisão. E provavelmente vai ficar um desses lá pregando a palavra, né? Um desses convertidos, porque na terra não tem o convertido verdadeiro da igreja de Deus pregando a verdade, lá na cadeia de onde estão esses espíritos também vai ter. Vai ficar pregador até os dias de hoje. Que é para quando os rebeldes chegam lá, receber a doutrina. Agora, se caso ele receber a doutrina e não quiser, no último dia vai ser jogado no lago de fogo, como está escrito. Carneiro por um lado, os bodes por outro, né? Os que é de Deus fica para Deus, o que não é vai ser jogado no lago de fogo, né? Que vai ser aqui quando derreter, né? Então é isso que vai acontecer, é isso que Cristo está dizendo aqui, né? São como de Sodoma. Agora vamos para o versículo 25 do capítulo 11 de Mateus, que diz o jugo de Jesus, o jugo de Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse:
graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Esses pequeninos são os seus discípulos, né? São os seus pregadores agora, nesse tempo, né? São os apóstolos. Deus está revelando agora, através de Cristo, a sua nova doutrina, porque até então ninguém sabia desses mandamentos de Cristo, ninguém sabia, ou só sabia até a lei de Moisés. Aí Deus introduziu João até Cristo, né? Cristo chegou, João está preso, né? Cristo mandou avisar ele o que foi que ele veio fazer, que era curar, ressuscitar, limpar e essas coisas, expulsar demônio. Mandou avisar João lá na cadeia e prosseguiu, né? E agora, né? O jugo de Jesus naquele tempo, ele está falando, naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos. Que sábio e entendidos são esses? Aos profetas da lei de Moisés, né? Os sábios que estavam na lei de Moisés, desde antes de entrar do Egito, porque teve também sábio antes de Jacó ir para o Egito. Depois de Deus resgatar a sua herança, que era o povo que estava lá no Egito, teve muito profeta, muitos reis a seu favor, etc, etc. Mas nada foi revelado para eles a respeito da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo, né? Nada foi revelado. Foi revelado agora aos pequeninos. Que pequeninos são esses? Os discípulos, né? Os discípulos que Cristo formou para pregar a sua doutrina. Estes os pequeninos, né? São esses que foi revelado para eles. E aos entendidos. E as revelaste aos pequeninos. Os pequeninos são os apóstolos, né? Os discípulos de Jesus Cristo aí nesse tempo. Foi revelado para ele. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Então tudo foi entregue para Cristo fazer aqui na terra por intermédio de Deus, né? Como ele está dizendo aqui, pelo meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Eu tenho um filho, né? Eu tenho o meu filho, mas cabe a ele me revelar ou não. Meu pai é fulano de tal, né? Cabe ao filho revelar ou não. Mas se ele quiser revelar, ele vai dizer: meu pai é fulano de tal. É como aqui Cristo está dizendo, né? Que todas as coisas foram entregues para ele pelo seu pai, né? Entregue a Cristo, né? Foi entregue por meu pai. E ninguém conhece o filho senão o pai, né? Porque o pai criou, né? O pai criou, está com ele há muito tempo, cresceu. A mesma coisa é Cristo, é uma suposição. Cristo está com seu pai, foi Deus quem criou ele, Deus sabe o que é, e Deus é quem manda ele fazer as coisas, né? Ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar. Se o filho quiser revelar, eu sou filho de Deus, né? Ou então, o meu filho, eu sou filho do irmão Antônio, né? E assim sucessivamente. E Cristo diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para quem Cristo está falando isso?
para o povo israelita, o povo lá de Jerusalém, todas ao redor, onde Cristo está mandando ensinar, e ele próprio também ensinando, porque esse povo não quer, estão sendo oprimidos, né, pelos seus irmãos, pelos seus próprios irmãos. O povo israelita estão oprimindo seus próprios irmãos, né? Os órfãos, as viúvas, oprime também os estrangeiros que estão com ele, porque eu li isso tudinho no Velho Testamento, e isso é que Cristo, Deus mandou Cristo para esse povo, para exortar esse povo, que esse povo não está mais com Deus, né? Para ver se esse povo se converte dessa vez, já que eles não quiseram se converteram, mas desconverteram, foram para a legião do mal. E Deus acabou se perdendo aí essa batalha para a legião do mal, porque a maioria foi para a legião do mal e abandonou a legião de Deus. Por isso que Deus envia seu filho para resgatar esse povo, né? E ele não vai querer. Mas mesmo assim, depois de Cristo morrer, vai deixar o mandamento que Deus deu através de Cristo para todos eles. Quem quiser, queira. Quem não quiser, o recado é esse. É queimar no lago de fogo, né? Mas é isso. Então Cristo está dizendo, olha, vocês que estão cansados, né? Vocês estão cansados, oprimidos, né? Está falando até com quem os outros estão fazendo maldade, porque o povo israelita está muito mal, o povo de Judá nem se fala, e todos os outros. Os seus sacerdotes também nem se fala. Tá uma bagaceira só, porque eles estão matando, estão roubando, estão enganando, estão mentindo, estão indo para os templos dos ídolos, abandonaram a casa de Deus, etc, etc. E Deus está dizendo, vocês que estão sendo oprimidos, né, cansados, desoprimidos, venham a mim que eu aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque Cristo está falando isso para esse povo israelita, para os gentios aí dessa época, para todo mundo. Por quê? Porque eles abandonaram Deus, né? Não querem saber de Deus, não querem. Querem saber dos ídolos, dos templos dos ídolos, Jerusalém e todos os outros, né? Por isso que Cristo está mandando esse recadinho para ele, né? Olha, eu sou manso, como foi, já li, né, em vídeo anterior no Velho Testamento, que Deus diz que vocês devem ser mansos de coração, etc, etc. E Cristo está dizendo aqui, né? Olha, aprendei de mim, de Cristo, aprenda agora com Cristo, que eu sou manso, sou humilde de coração, né? E encontrarei descanso para as vossas almas, porque estão aflitos, eles pensam que estão sossegados com os ídolos, mas não estão. As suas almas estão aflitas, né? O seu viver nem se fala, porque só vive um matando o outro e fazendo tudo quanto não presta. Então, que eles devem ser como Cristo, né? Que é manso, que é humilde de coração, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo deles aí são pesados demais, porque eles estão apartados de Deus. Eles estão carregando o fardo de Satanás, né? Eles estão carregando o fardo de Satanás, pensando eles que estão carregando um fardo suave, mas não estão, né? Capítulo 12 de Mateus. Jesus é o Senhor do sábado, né? Porque
Jesus é o Senhor do sábado. Aí ainda está falando a esse respeito. Porque Cristo não introduziu ainda a sua lei, ele apenas está ensinando. Mas ele ainda está seguindo a lei de Moisés, por isso que Cristo é Senhor do sábado ainda, né? Ele ainda é Senhor do sábado porque ele ainda está na lei de Moisés, o povo aí está na lei de Moisés, né? Ainda não está, a sua lei só vai ser mesmo implantada de verdade quando ele ascender, quando ele voltar ao Pai. Aí é que ele vai deixar todos os mandamentos, né, para o povo escrever e dar continuidade ao seu mandamento, instruído por Deus, porque tudo que Cristo está falando aqui é pela boca do Pai, não é pela boca dele, é pela boca de Deus, né? E está dizendo aqui, Jesus é o Senhor do sábado. Vamos ler. Naquele tempo passou Jesus pela seara em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espiga e a comer, né? Estava com fome, porque dia de sábado os israelitas, o povo de Judá e todos os outros, não faz nada dia de sábado, porque faz parte da lei de Moisés. Mas não é todos que estão seguindo esses mandamentos aí, é alguns, né? Por exemplo, os fariseus, né, que não querem saber de Cristo, que estão ainda cauterizados ainda na lei de Moisés, vai achar diferente essa coisa aí, né, que Cristo e os seus discípulos vai fazer, né? E começar a catar espiga e a colher. E os fariseus, vendo isto, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado, porque no dia de sábado não se pode fazer nada, é um dia de descanso total, né? Se o povo quiser orar, vai orar, porque é o dia de descanso que Deus deu ao povo israelita e a todos os outros, né, dentro da lei de Moisés, porque eles foram escravos durante 430 anos, trabalhando de domingo a domingo. E aí Deus, né, depois de resgatar ele na sua lei, disse: olha, o dia de sábado vocês não vão fazer nada, não pode, vai ser um dia santo para vocês, vocês não vão fazer nada, né? Por isso que Deus deu o dia de descanso, né, para esse povo no dia de sábado, né? Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes, né? Cristo respondeu para esse fariseu, né, dizendo que não era lícito, né, fazer essas coisas no dia de sábado, que os discípulos, os apóstolos estavam fazendo, que estavam com fome, porque eles não pediam dinheiro a ninguém para pregar o evangelho. Era assim, desse jeito. E eles, porém, disse: não tendes lido, né? Ele, Cristo, respondeu. Ele, porém, disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só ao sacerdote. Perguntou, né? Ou não tendes lido na lei de Moisés, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Está perguntando. Ou não tendes lido na lei de Moisés, que os sábados, que aos sábados os sacerdotes no templo violam
o sábado e ficam sem culpa. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo, né? Mas se vós soubesse o que significa misericórdia, ele não sabe. Esse povo que está reclamando aí com o que os discípulos de Cristo estão fazendo, são um povo mau, né? São um povo mau. Profanaram o templo, tudinho, né? Não tem misericórdia para ninguém, de Cristo está dizendo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, né? Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então ele está dizendo que Cristo é Senhor do sábado também, né? Eles estão fazendo isso, mas Cristo é Senhor do sábado. O que é que tem? Né? Não tem nada. No capítulo 9 do no capítulo 12, versículo 9 diz: a cura do homem que tinha uma das mãos mirrada, né? Ele nasceu com uma falha na mão, com uma deficiência na mão. E partindo dali chegou à sinagoga deles, dos fariseus, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Perguntou a Jesus, né? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha... Aí Cristo vai fazer uma comparação, né? Quem dentre vós que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Perguntou Jesus. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, né? Tá perguntando. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados, né? Fazer o bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. Então Cristo curou. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra Cristo para o matarem, né? Porque esse povo aí não... Eles estão, ainda alguns que seguem a lei de Moisés, acham que não se pode fazer nada no dia de sábado. E Cristo curou. Cristo disse: bem, se tuas ovelhas caem lá na cova, tu não vai salvar não? Vai deixar que ela morra? Né? Muito mais um homem, né, que está deficiente e ele não pode curar? Pode. Então quando Cristo curou esse rapaz deficiente da mão, né? Aí os fariseus, tendo saído, foram lá, não sei para onde, formaram um conselho contra Cristo para matar ele. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas, né? E recomendava-lhes rigorosamente que não descobrisse, que não contassem. Mas não tem como, todo mundo estava sendo curado de qualquer coisa e estava abrindo o jogo, que era, mesmo que ele pedisse, o povo ia dizer que estava acontecendo esses milagres, né? Então os fariseus já disseram logo: não, vamos matá-lo, né? Já formaram um conselho para matar Cristo por causa dessas coisas, porque ele fez esse milagre no dia de sábado, e no dia de sábado não era para se fazer nada, era o que estava na lei de Moisés, né? Que não se fazia nada, nem sequer varria a casa, nada. E ele, os discípulos dele estavam colhendo milho para comer. Cristo fez um milagre no dia de sábado. Aí os fariseus que estavam, né, esses ainda que seguia, porque Cristo veio para modificar essa lei, né? Para tirar essa lei,
porque é uma lei falha, né? A lei de Moisés é uma lei falha, não é completa. A lei de Cristo é completa, mas a lei da pedra é uma lei que mata. Eu vou ler isso para vocês mais na frente. A lei de Moisés é a lei da pedra, é a lei que mata, é olho por olho, dente por dente, está escrito. Mas a lei de Cristo é muito mais ampla, né? Como eu já li logo lá no início de Mateus, né? A respeito de matar e de adulterar, de adultério, né? Porque lá o adulterar, como Cristo está dizendo, você tem que pegar a mulher do seu próximo, mas Cristo disse, aquele que olhar para uma mulher com intenção já de cobiçar, você já cometeu o adultério. Então a lei de Cristo é muito mais ampla do que a lei de Moisés, né? Por isso que ela vai ser extinta para os dias de hoje. A lei de Moisés não serve para os dias de hoje, né? Ela foi mudada pela lei de Cristo, a nova aliança que Cristo vem trazendo agora, né? E recomendaram rigorosamente que não descobrisse, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega até que faça triunfar o juízo, né? E no seu nome os gentios esperarão. Isso é até o capítulo 12, versículo 21. Agora, no capítulo 12 de Mateus, versículo 22, vai falar sobre a blasfêmia dos fariseus. Eles vão blasfemar contra Deus, né? Contra Cristo, né? E no seu nome os gentios esperarão. Agora vamos seguir no 22, que é a blasfêmia dos fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e diziam: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios, né? Eu já li isso aí, já foi lido logo lá no início, né? Nos primeiros milagres, a respeito desse surdo mudo aí que ele curou, né? E os fariseus ficaram falando isso, né? Jesus, porém, reconhecendo os seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino, né? Cristo perguntou. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes, né? Porque esses próprios fariseus expulsam seus filhos de casa, né? Expulsa seus filhos de casa, e Cristo está dizendo: portanto, eles mesmos serão os vossos juízes, né? Que vai julgar os pais porque estão expulsando ele, né? Então os fariseus aí tá dizendo que Cristo não acreditou, que é o mesmo, né? Que ele curou. Mas como correu a notícia, né?
E lá, quando chegou naquela cidade que o povo queria, expulsaram ele de lá, né? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus, né? Cristo agora está falando, fala ele assim, porque eles acreditaram, né? Porque eles não estão, eles próprios expulsam seus filhos de casa, né? Como vai falar de Cristo que está expulsando o demônio? Mas eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus, está dizendo para o povo. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa, né? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfema se poderá aos homens, né? Se perdoará aos homens. Ele está dizendo que blasfemar contra a Cristo, contra os homens, né? Está dizendo, portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoa aos homens, mas a Cristo não se perdoa. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens, né? Porque ele está contra o Espírito, porque Cristo é um Espírito, né? Cristo é um Espírito de Deus. E se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro, né? Então falou, né, Cristo para esses fariseus sobre essa, né, blasfêmia que o povo está blasfemando contra Cristo devido aos seus milagres, né? No versículo 12 no capítulo 12 ainda, no versículo 33 diz: árvore e seus frutos, né? Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore, né? Então, se uma árvore, se uma pessoa, isso aí está sendo comparada a uma pessoa, a eles, né? Está sendo comparado a essas pessoas mal e pessoas boas. Pela árvore boa se conhece o seu fruto, e pela árvore má um mau fruto. Então, se é que essa pessoa está praticando bem, né? Não está em pecado, tá fazendo a lei de Moisés certinha, né? Tudo bem, é uma árvore boa. Mas como esses fariseus aí tá seguindo a legião do mal, né? Mesmo eles sabendo da doutrina de Deus através da lei de Moisés, eles continuam fazendo maldade. Então é uma árvore má. Por isso que Cristo está falando essas coisas. Pela árvore boa conhece seus bons frutos. Então, nos dias de hoje também é assim. Se você não adultera, não rouba, não mata, né, não mente, não engana, não levanta falso, não injuria, não faz mal ao seu vizinho, ao seu irmão, né? Não perdoa o seu inimigo. Então, se você faz essas coisas, você é uma árvore má, né? É uma árvore mal. Mas se você dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, ajuda seu irmão, ajuda seu vizinho, ajuda seu inimigo, perdoa seu inimigo, perdoa aquele que faz mal a você, né? Tudo isso com amor, porque não adianta você fazer o bem sem ter o amor primeiro, não voga, né? É bem claro, né?
todo bem que você deve fazer tem que ser com amor verdadeiro, né? Para que você seja uma árvore boa, tá dando bons frutos porque tem amor, né? Então você verdadeiramente é uma árvore boa. E a árvore má faz tudo ao contrário, bebe, né, fuma, prostitui, mata, rouba, engana e etc, etc. Essa é a árvore mal que vai ser lançada no fogo do inferno, no lago de fogo, né? Então Cristo está dizendo para esses fariseus: raça de víboras, como podeis, né, vós, dizer boas coisas sendo mal, né? Pois do que há em abundância no seu coração, disso fala a boca, né? Porque na boca desse povo aí, israelita, as tribos de Judá e as outras tribos, o povo de Jerusalém, né, que está sem Deus, e Cristo está falando para ele, Cristo está chamando ele de raça de víbora, para esse povo aí que se apartaram de Deus, né, e estão na legião do mal. Está chamando raça de víbora, né? Raça de víbora, como podeis vos dizer boas coisas sendo mal? Pois do que há em abundância no seu coração, disso vocês falam, né? Por isso que o coração deles só tem maldade, né? E Cristo está fazendo o bem e eles estão reprovando porque acha que Cristo está fazendo coisa errada, né? Que Deus mandou Cristo para mostrar o seu poder para esse povo. E olha só como o povo que era de Deus está recebendo Cristo com blasfêmia, né? Falando mal dele, né? O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más, que é isso que eu estava falando, é aquele que faz o bem, etc, 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 né, disso do seu coração tira coisas boas e vai receber o que? Vida eterna. Mas o homem mau, né, que está na farra, está na prostituição, está na jogatina, está enganando, está roubando, está matando, vocês são coisas, vocês são homem mau, vocês são da legião de Satanás. Mesmo que vocês façam uma boa ação, não serve para Deus, porque vocês estão na maldade, vocês estão contrário à doutrina de Cristo. Isso é no dia de hoje, né? Porque é como está acontecendo com esse povo aqui, Cristo está falando para ele. Que os bons, dos bons coração tira boas coisas, e os homens maus do seu coração mau faz má coisa, né? Mas eu vos digo, de toda a palavra ociosa que o homem disserem, não hão de dar conta no dia do juízo, né? Então, no último dia, né, no final desse mundo, no final, porque vai acontecer, Deus diz que vai ter um final para todos aqui na terra. Vai ter um final, ninguém sabe quando. Nem mesmo Cristo sabe quando vai ser o final aqui. Nem Cristo mesmo sabe, né? E o que é que vai acontecer? Para os bons, o que tem amor verdadeiro, o que pratica ao bem, sem nenhuma pinta de maldade, o que é que vai acontecer? Eles vão receber o galardão da vida eterna. Não vai ter juízo para essa porra, para esse povo, né? Não vai ter juízo. Mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, né? Então, não é não só a palavra, mas os seus atos maldosos vai ser julgado no último dia. Mas aquele que profere a bondade com amor, nem juízo terá, porque ele vai ser resgatado diretamente, porque ele não é uma pessoa mal, não é uma pessoa para ser julgado, porque ele vai ser julgado se ele está falando a palavra de Deus verdadeira, não está falando a palavra de Deus com engano, não está ensinando doutrina de homens,
mandamento de homem, não está matando, não está roubando, não está mentindo, não está enganando. Como é que uma pessoa dessa vai ser julgada por Deus? Não vai, né? Deus arrebata ela diretamente. Mas você que está bebendo, está se prostituindo, está mentindo, está roubando, está matando, está enganando, né? Está fazendo todo tipo de maldade, você vai ser julgado. E se você não chegar a se arrepender antes, né? Porque é isso que Deus espera dessa pessoa, que ela se arrependa, peça perdão a quem você ofendeu primeiro aqui na terra, perdoe primeiro a quem você ofendeu, a quem ofendeu você também, para poder Deus perdoar você e você receber o mesmo, né? A mesmo arrebatamento que o justo recebeu, né? Deixando de fazer a maldade, criando o amor em seu coração para com seu próximo e para com Deus principalmente, né? Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado, né? Então, isso serve até para os pastores das falsas igrejas dos dias de hoje, né? Os pastores dos ídolos, das igrejas dos ídolos, né? Porque cada cidade tem uma, duas, três igrejas de ídolo, né? Santa fulana de tal, santo cicrano de tal, né? Da religião de Satanás. Que a legião de Satanás foi quem fundou religião para criar igreja para ele, né? Então essa igreja dos ídolos mesmo, né? É a igreja de Satanás, ensina tudo contrário a Deus. As igrejas falsas, os falsos pastores que se intitulam pastores, que ensinam a doutrina deles próprios, né? Mandamento deles próprios, e não a doutrina de Cristo, nem o mandamento de Cristo. O que é que vai acontecer no último dia? Vão ser condenados. Por quê? Né? Por consequência, né? Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, os falsos pastores acham que se ele não se arrepender da sua falsidade que ele anda pregando, ele vai ser justificado. Não vai. Vai ser condenado. Por quê? Além disso, além dele ser um falso, se intitular um falso pastor, está enganando o povo. Então o que é que ele vai ser? Vai ser salvo? Não vai. Vai ser condenado, né? Agora, no capítulo 12, versículo 38, o milagre de Jonas, né? Vai falar a respeito do milagre de Jonas, né? Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal, né? Mais sinal do que Cristo já fez, tá? Mais sinal do que Cristo já fez, mas ele vai dizer agora que eles querem ver um sinal para poder crer em Cristo, né? Ter a fé verdadeira em Cristo. Esses escribas e fariseus aí que não creem em Deus, né? Que estão na legião do mal. Então está pedindo a Cristo um sinal e ele vai dizer, vai responder. Mas ele lhes respondeu, Cristo respondeu para esses escribas e fariseus e todo aquele que não está acreditando nele, né? Respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Cristo está falando com esse povo de Deus, né? Que é mau e adúltera, né? Porque eles deixaram de seguir a lei de Moisés e estão seguindo a lei dos homens aí desse tempo, né? Porque Isaías diz que já tem falsos pastores aí, né? Cães gulosos, né? Como eu li lá, logo no início de Mateus, que tem cães gulosos, né? São pastores que nada compreendem, que estão pregando a palavra para a sua própria ganância. Nas igrejas falsas de hoje, nem se fala, né? Porque todos eles são pior do que esses desse tempo aí. Os de hoje. É propósito disso, é congresso daquilo, é campanha, é santa ceia com arrecadação numerosa e etc, etc. Os falsos pastores das falsas igrejas, né? De hoje.
Nesse tempo aqui nem se fala, né? Então esses escribas e fariseus faz parte dessas igrejas falsas aí, desses templos falsos, os templos dos ídolos. Então não estão acreditando em Cristo, apesar de ter feito vários prodígios aí, curado cego, aleijado, expulsado demônio, ressuscitado. Eles ainda não estão acreditando em Cristo, né? E estão pedindo um sinal, né? Aí Cristo está dizendo, mas ele lhes respondeu, Cristo respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Está falando, respondendo para os escribas e fariseus desse tempo aí que Cristo está. Porém, né, não se lhes dirá outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Né, porque nessa época aí, Deus enviou Jonas, né, para Nínive. Ele não queria ir para Nínive, foi lá para Tarsis. No meio do caminho, antes de chegar em Tarsis, Deus botou aquelas ondas tremendas para virar o navio até jogarem ele no mar, e Deus mandou o peixe para engolir ele, para poder levar ele lá para Nínive, né, para dar a pregação de Deus lá para aquele povo. Então, esse sinal aqui de Jonas, né? E está dizendo aqui: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites, né, no seio da terra. Isso é a resposta que Cristo dá, é o sinal de resposta para esses escribas e fariseus. É lógico que eles não vão entender esse enigma, né? Porque a Bíblia é enigmática, né? E isso aí é um enigma para esse povo. Está comparando as 3 noites e 3 dias que Jonas passou no ventre da baleia para os 3 dias e as 3 noites que o Filho do Homem, Cristo, vai passar no seio da terra, né? Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, né? Porque Jonas foi para lá e se arrependeram, né? E adoraram a Deus. Mas esse povo aí não estão adorando e nem querem se arrepender. É o que Cristo está falando aqui para eles, né? Que eles não querem, ó. E os ninivitas ressurgirão. Que ressurgirão como? Ressuscitarão no último dia, no juízo, né? Porque eles eram maus, mas eles começaram a crer em Deus depois da pregação de Jonas, né? No juízo com essa geração, né? Eles vão ressuscitar no juízo, né? Porque, veja bem, deixa eu explicar a vocês direitinho para vocês entenderem. Os ninivitas vão ser ressuscitados, certo? Mas os ninivitas, eles são pessoas de Deus já, porque Jonas pregou para eles, né? Os ninivitas ressurgirão no juízo com a geração e a condenarão, como eu estava falando, né? Então esses, né, que vão ressurgir, vai estar salvo porque ouviram a pregação de Jonas no dia do juízo, né? Com esta geração. E a condenação porque se arrependeram, né? E a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Quem é maior do que Jonas? Cristo, né? A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Essa foi quando a rainha foi visitar Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão, que é Cristo. Salomão era um homem entendido, um homem sabido. Deus deu todo o poder, porém ele se perdeu, né? Se perdeu até a sua salvação. Por quê? Porque ele abandonou Deus e foi através dos ídolos das mulheres que ele adquiriu, né?
né? Deixou a lei de Moisés, abandonou o templo, abandonou tudo, fez altares para os ídolos, né? Por isso que ele perdeu a salvação. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugar árido, né? Seco, né? Em ariusco, né? Cristo está falando que esse povo aqui estava endemoniado. O povo da legião do mal anda com os demônios, porque eles estão na legião do mal, na legião de Satanás. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando achar desocupada, varrida e adornada. Por quê? Depois que ele sai, né, o cabo vai estar todo limpinho, está todo limpo, né? A pessoa que estava com o espírito mal estava de outra forma, mas quando ele saiu, aí tá dizendo que achou varridinha, arrumadinha, bonitinha, né? Aí ele entra de novo e vai fazer aquela alma, aquele espírito perecer novamente no pecado. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. São os últimos atos desse homem, pior do que o primeiro, porque assim acontecerá também a esta geração má. Isso Cristo está falando para os escribas e fariseus que estão blasfemando contra ele, né? Nesse tempo aí, Cristo está fazendo os seus milagres e ele está dizendo que é por conta de Satanás. E aquela passagem lá, como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e Cristo vai passar 3 noites e 3 dias no seio da terra, é quando ele quando ele vai para a cruz, que morre. Ele passa 3 dias e 3 noites enterrado para poder se ressuscitar, né? Aquela passagem ali de Nínive e a baleia, os 3 dias e as 3 noites, quer dizer isso, que Cristo, quando for crucificado, ele vai passar 3 dias e 3 noites enterrado, para depois, quando completar 3 dias e 3 noites enterrado no seio da terra, aí ele ressuscita, né? Porque tem gente da igreja falsa mesmo, da legião do mal, que criou a religião, e essa religião criou as igrejas dos ídolos, e nessa igreja prega que Cristo morreu na sexta-feira, né? Como é que Cristo morreu na sexta-feira e no domingo ele não está mais lá, como está relatado? No domingo, logo nos primeiros dias, ele não está mais lá, já tem saído de lá, ressuscitado. Como é que ele passou 3 dias e 3 noites no seio da terra? É uma grande mentira pregada por esses povos que se chama de padres, né? Então no capítulo 12, versículo 46, vai falar a respeito da família de Jesus, né? Mateus vai falar da família de Jesus, a família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora, né? Que ele estava aí no templo, né? Cristo estava pregando no templo. E ainda falando à multidão, eis que estava lá fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar com Jesus. Então, estava a mãe de Jesus aí quando está pregando, ele já está com 30 e poucos anos, né? Então Jesus tem irmão, né? Seus irmãos, né? E é filha de Maria também, né? Tá aí fora sua mãe e seus irmãos, né? Que é filho de Maria também, né? Porque Cristo é o primogênito, né? E os outros E José transou com Maria, né? O povo diz que ela é sempre virgem. Isso é uma grande mentira, porque José transou com Maria, né? Transou muito bem depois que ela teve Jesus, como está logo no início lá em Mateus. E José não a conheceu. Se você ler isso, você vai ver essa palavra. E José não a conheceu Maria, enquanto ela não desse à luz seu filho Jesus Cristo. E a palavra conheceu ali é fazer sexo, é transar, é fazer amor, como também está lá em Gênesis, né? Que
Adão já conhecia Eva, e Adão conheceu Eva e deu seu filho, e teve seu filho Caim. Deus tornou a conhecer e teve Abel, tornou a conhecer e teve Sete. Quer dizer, que conhecer é fazer sexo. E aqui José só transou com ela depois que ela tivesse Jesus Cristo. E por isso que ele tem irmão e irmã. E disseram-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, né? Porque Cristo tem mais irmão, tem irmão, e querem falar contigo. Ele, porém, respondendo, disse ao que ele falava: quem é minha mãe? Ele não reconhece Maria nem por mãe, né? Jesus Cristo não conhece Maria por mãe. Ele não chama ela de mãe. Tem 2 ou 3 versículos na Bíblia que Jesus Cristo não chama ela de mãe, mas de mulher, né? Então ele está dizendo aqui, inquirindo a pessoa que foi chamar ele, dizendo que a mãe dele estava lá fora com seus irmãos. E ele, porém, respondeu: quem são meus irmãos, né? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, né? Porque ele não considera Maria como sua mãe, mesmo ela tendo, porque Cristo já existia, né? Ele apenas se veio, o espírito dele veio se transformar em carne, porque ele já existia há muito tempo, desde a eternidade, né? Então ele não tem mãe. Ele acha que para ele Maria não é mãe, gerou ele, mas ele não é mãe. Não está escrito na Bíblia que Jesus Cristo chamou Maria de mãe. Em nenhum versículo da Bíblia tem ele chamando Maria de mãe, mas chama de mulher, né? Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe, né? Foi o que ele relatou através desse povo, né? Que todo mundo são mãe e irmão que seguem ele, né? Vou dar uma paradinha por aqui, voltarei com o próximo vídeo, né? Em Isaías, em Mateus capítulo 13, né? Mateus capítulo 13, que vai falar a respeito da parábola do semeador. Esse é o próximo vídeo. Deixa aí um joinha. Muito obrigado pela atenção de vocês, né? Que Deus abençoe a vocês todos. Muita paz, saúde, né? Prosperidade. Que vocês estejam na única igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, que Cristo, o próprio Cristo, adquiriu com seu próprio sangue, né? E que vocês se mantenham firmes. Se vocês ainda não conhecem a igreja de Deus, procure, que existe uma igreja verdadeira pregando o verdadeiro evangelho, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, porque as igrejas falsas não pregam essas coisas, nem a doutrina verdadeira de Cristo, nem os mandamentos de Cristo para a salvação, porque ele mistura a lei de Moisés com a lei de Cristo, e isso não pode, né? E deixa aí um joinha para ajudar no canal, né? Inscrevam-se no canal, ative o sininho para quando eu gravar um novo vídeo vocês sejam avisados. E tenho dito,